Oi, pessoal, redação VUNESP. Eu estou aqui para falar sobre isso e a gente vai usar o recorte temático aí que foi proposto no Provão Paulista da semana passada para os alunos de terceiro ano do ensino médio das escolas públicas do estado de São Paulo. Eu sou o professor André Branco, estou sendo assessorado pelo professor Marcos Sayum, de História, Filosofia e Sociologia, e você está no canal Entre Linhas e Letras. Vamos ver a redação completa, como que ficou. É isso aí, pessoal. O Provão Paulista trouxe esse ano um tema bastante relevante, né? Uma temática importante a ser discutida, que realmente precisa de um posicionamento aí por parte do estudante que quer ingressar em grandes universidades do estado de São Paulo, né? E algumas das mais conceituadas da América Latina, por exemplo, a Unesp, a própria Unicamp, né? Algumas universidades que vão abrir ingresso pelo Provão Paulista. Então eu já falei sobre o tema, né? Já falei que o tema era o combate à fome entre a responsabilidade do governo e a atuação da sociedade civil. A gente vai ler junto, eu vou ler junto com vocês aqui os textos motivadores, os textos da coletânea, né? O primeiro texto é um recorte do Diário de Carolina Maria de Jesus, que é o quarto de despejo, inclusive uma obra que já foi cobrada como leitura obrigatória no vestibular da Unicamp, né? E assim, a Carolina Maria de Jesus, ela tem uma visão subjetiva que explica objetivamente o que acontece em relação a muitas desigualdades estruturais que existem no Brasil e que submetem muitas famílias à fome e insegurança alimentar desde a época dela. E principalmente naquela época, ela que vem de uma cidade de Minas Gerais chamada Sacramento, ela que precisa cuidar da família, cuidar dos filhos sozinha, ela que era chefe de família, mantenedora de tudo, trabalhava como catadora e aí foi escrevendo o seu diário. Nos anos 60 conseguiu sublimar essa situação social desfavorável por meio da literatura, porque o diário ficou realmente muito famoso, foi sendo bastante compartilhado, foi traduzido inclusive em muitas línguas. Hoje é aniversário de minha filha. Eu queria dar um par de sapatos, mas o custo dos gêneros alimentícios não nos permite. A subjetividade, quer dizer, a forma pessoal de enxergar aquelas coisas todas, né, tem uma visão crítica muito aguçada, porque a Carolina Maria de Jesus consegue perceber estruturas de desigualdade que vão sendo implantadas ao longo do tempo e que vão persistindo e que atingem diretamente a ela e a sua família. 13 de maio, hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim, é o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Sr. Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à dona Ida. Ela não tinha. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu-me banho e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Galera, você consegue perceber que Carolina Maria de Jesus, né, inclusive aqui com a transcrição direta do diário, né, com uma variação linguística muito mais popular, revela que dentro da sua não escolaridade formal, né, porque ela não teve a oportunidade de frequentar a escola durante muito tempo, embora depois tenha sido condecorada de maneira muito justa, com diplomas honoris causa aí, de doutora e tudo mais, ela tem uma percepção muito profunda das coisas, né? Quer dizer, você percebe que ela consegue associar isso a uma escravatura que legalmente terminou em 1888, mas que persiste com as suas máculas, com as suas mazelas, né? Porque ela originou um processo de desigualdade estrutural no país. O segundo texto apresenta primeiramente um gráfico, a gente tem que fazer uma leitura produtiva desse gráfico, né? Você percebe aí que o gráfico vai trazendo o seguinte: segurança alimentar é o que está em roxo, né? E a gente percebe que na população do Brasil, de uma forma geral, depois você tem a separação em população urbana e rural, mas no geral, né? Brasil no geral, né? Numa condição de segurança alimentar,
um pouco mais de 40% da população brasileira, o que significa que, em termos de insegurança alimentar, mais da metade das pessoas enfrenta essa situação na atualidade, né? Aí você percebe que, no caso da insegurança leve, a gente tem um índice percentual alto também, né? Que passa de 25%, beleza? Você está observando ali, chega a 28%, na verdade. Em relação à moderada, a gente tem um total de 15,2% de pessoas que passam por esse problema no Brasil hoje. E grave, que é uma situação de fome mesmo, de privação completa de alimentos, né? E de alimentação básica, a gente tem um percentual de 15,5%. Então, é uma situação muito preocupante no caso. Aí você percebe que é a população geral do Brasil e depois você tem a população urbana e a rural. E no caso da insegurança grave, né, a população rural tem um percentual significativo, maior do que no caso da população urbana aí, né? O que chama atenção pelo fato do Brasil ser um país notadamente carro-chefe, né, em termos de agronegócio. Então, quer dizer, um país que produz tanto alimento e que deixa uma parte da população, inclusive, que está mais próxima desse alimento, teoricamente, que é a população rural, numa condição de fome. Mais da metade dos brasileiros, quase 117 milhões, passaram a conviver com algum grau de insegurança alimentar. Só que o Brasil é um dos 3 maiores produtores e exportadores do mundo de açúcar, café, suco de laranja, soja, carne bovina, fumo, etanol e frango de corte. Ao mesmo tempo em que os números da fome dobravam por aqui, nós batemos recordes de exportações, faturamento e lucro da indústria de alimentos e do agronegócio, incluindo carne, açúcar, café e frutas. Lendo o texto, que vai apresentar aqui as fontes, uma pesquisa divulgada em 2022 afirma que 33 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave no Brasil. Os dados foram levantados pela Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. De acordo com o levantamento, mais da metade da população brasileira, 58,7%, ou cerca de 125,2 milhões, vive com algum tipo de insegurança alimentar. De acordo com a escala brasileira de insegurança alimentar, usada pela Rede Pensan, a insegurança alimentar ocorre quando a pessoa não tem acesso regular a alimentos, é dividida em 3 níveis. Insegurança alimentar leve, quando há preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro, além de queda na qualidade adequada dos alimentos para não comprometer a quantidade. Insegurança alimentar moderada, quando há redução quantitativa no consumo de alimentos entre os adultos e ou ruptura nos padrões de alimentação. O que significa isso? Você tem uma queda do nível social numa família e essa família que estava se alimentando de uma forma mais adequada começa a não conseguir manter esse tipo de alimentação, mais saudável inclusive e necessária para as atividades cotidianas, trabalho, estudo, por aí vai. Insegurança alimentar grave, quando há ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre todos os moradores do domicílio, incluindo crianças. Nessa situação as pessoas passam a conviver com a fome, que é a situação relatada, por exemplo, no primeiro texto, Carolina Maria de Jesus, em que ela convivia com isso, uma insegurança alimentar grave, né? O próximo texto, pessoal, texto 3, é da Érica Riso e está no site politize.com.br, aliás, é um site muito bom para quem quiser acompanhar tendências aí de atualidades com uma visão mais crítica, um viés mais crítico, né? www.politize.com.br, acessa, fica por dentro, é sempre importante você fazer leituras mais profundas do mundo para ter argumentação mais adequada, inclusive para ter até mecanismos linguísticos, porque quem lê absorve mecanismos de linguagem de maneira mais tranquila, né, e consegue escrever bem depois. Vamos lá, leitura do texto. A produção global atual de alimentos é mais do que suficiente para suprir as necessidades calóricas de cada um dos 7 bilhões de indivíduos da população mundial. Bom, você vê que primeiramente o texto está voltando, né, o seu olhar para a população mundial, só que no Brasil a gente tem também uma produção muito grande de alimentos que não chega a atender toda a população, porque você percebe que tem muita gente passando fome. A gente produz muito mais comida do que pode comer. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer. Mas há uma séria deficiência no sistema de distribuição dos recursos necessários para se ter acesso à alimentação. Fenômeno que acontece principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil.
Essa deficiência está, acima de tudo, na construção da estrutura social, que é extremamente desigual. Assim, as populações pobres têm recursos financeiros muito reduzidos, o que limita a compra de alimentos para consumo. A oferta de alimentos, tanto em quantidade quanto em variedade, é dirigida aos centros urbanos, que é onde há mais indivíduos com boas condições de poder aquisitivo. Você percebe, por exemplo, que ali no corte, né, da Carolina Maria de Jesus, o curta-metragem, é justamente naquele ponto em que ela pretendia pelo menos dar um presente à filha e não consegue porque ela percebe que os gêneros alimentícios são muito caros, né? Continuando a leitura, pessoal, contudo, é nessas localidades onde mais acontece o desperdício desses produtos. De fato, esse é um fator que agrava o cenário da insegurança alimentar. Em 2016, das 4 bilhões de toneladas métricas de comida produzida no mundo, 1/3 foi desperdiçado, 1,3 bilhões de toneladas métricas. Existem dois principais padrões de desperdício determinados de acordo com a situação econômica dos países. Nos desenvolvidos, o processo normalmente está relacionado à sociedade civil, pois acontece nas mãos do consumidor final, quando a comida já está pronta, mas ela não é totalmente consumida, gerando os restos que são jogados fora. Já nos países em desenvolvimento, o desperdício ocorre em diferentes etapas antes. O alimento também é perdido durante a produção, quando a colheita não é utilizada ou é perdida por conta das condições precárias de armazenagem ou pelos agricultores que não possuírem meios suficientes para transportar sua produção até os pontos de distribuição para a venda. Pessoal, essa última parte eu não explorei muito no texto, no meu, né, no pronto aqui, mas é uma parte a ser explorada, né? Muitos agricultores não têm condições de transportar a sua produção até o vendedor, né? Até o comércio, no caso. Por que isso acontece? Porque tem muitos agricultores, aqui a gente não está pensando em agronegócio, naquele sentido abrangente, naquele sentido mais poderoso, no caso, a gente está pensando em agricultura familiar. Então tem muitos produtores para quem faltam subsídios mesmo, né, na hora de transportar, de vender o produto, de lidar, né, com o manejo mesmo dessa produção até a entrega ali final. Então você percebe que muito nesse processo acaba sendo desperdiçado por falta de condições dos agricultores pequenos, os agricultores familiares. Algo a ser apontado também no texto, como eu disse aqui para vocês, né? Belezinha? E é uma coisa importante, cara, porque assim, a gente percebe que como o agronegócio está muito ainda atrelado às questões de mercado, né? Então, por exemplo, em determinados momentos, como houve no caso da pandemia em 2020, né? O dólar estava muito alto. O que significa isso? O agricultor que exporta, ele vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, né? Ele vai conseguir uma receita muito maior. E por isso o preço do arroz, no caso do Brasil, para o nosso consumo, ficou muito alto. Por quê? Porque faltou o produto, né? Como assim faltou o produto? Ele estava mais escasso nas prateleiras, uma vez que a maior parte da produção estava sendo destinada à exportação, né? Já que isso era realmente muito mais lucrativo para os setores de agronegócio. Então, o que acontece? Quando falta, né, parte do alimento, lei da oferta e procura, a gente tem um aumento no custo, né, desses produtos para o consumidor brasileiro. Como existe muito ainda isso, né, de estar atrelado, tudo muito atrelado a esse mercado liberal, neoliberal, ao capital em si, a agricultura familiar deveria ser algo muito mais estimulado, né, mas ainda há um grande caminho a ser percorrido. Isso me lembra muito, por exemplo, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, quando o próprio Policarpo, no seu sítio, Sossego, tenta lidar com a agricultura, mas encontra a resistência dos grandes agricultores também. Este Brasil ainda há de ser uma grande potência, seus canalhocratas! Né? Inclusive, se o governo dá subsídios, né, para esse transporte, para esse manejo, isso facilita muito a vida do agricultor familiar pequeno e também, claro que, né, barateia o produto pra caramba, né? No caso do consumidor final aí brasileiro. E o lance também do desperdício foi algo que eu abordei no texto, né, que é uma paradinha que vem, no caso do Brasil, desde a produção do alimento para o transporte até, né, o consumidor final, porque até na forma de fazer ali, né, de cozinhar, existe esse desperdício. Tem um documentário que a gente sempre cita, que é o Ilha das Flores, que retrata de maneira muito crítica, né, muito crua, assim, uma realidade muito, muito visível, né? Essa situação de pessoas muito miseráveis, muito pobres, que precisam buscar no lixo uma alternativa de alimentação. O tomate, plantado pelo Sr. Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. O próximo texto, texto 4, embora esse é um texto do Moisés Dourado, A Fome Não Espera,
São necessárias políticas públicas além do assistencialismo, que está no jornal USP. Também outra fonte inesgotável né, de visões de mundo, assim, jornal da USP, beleza? Só procurar lá no Google desse jeito que você vai achar, mas é o jornal.usp.br, belezinha? Vamos lá. Embora seja relevante para combater a fome no Brasil, o assistencialismo imediato não substitui as políticas públicas a longo prazo, uma vez que a insegurança alimentar é um problema estrutural e não momentâneo. Além disso, as iniciativas particulares voltadas para ajudar os que passam fome podem tirar do Estado a responsabilidade de garantir a todos o direito à alimentação adequada. Você percebe que o Moisés Dourado está até, certo ponto, criticando um pouco a iniciativa pública, né? Porque a parada é a seguinte também, né? Tem gente que se sente bem na hora de... Nós nos sentimos bem, é uma característica humana realizar a solidariedade, né? A gente acaba tendo aquela percepção de que eu estou fazendo a minha parte, estou ajudando o próximo. Só que às vezes é uma situação de muito egocentrismo, né? Na medida em que tem gente que vai praticar o bem, mas vai ficar postando em rede social, que é o primeiro ponto. E segundo, é sempre importante você ter a iniciativa de agir com solidariedade para as pessoas mais necessitadas. A grande questão é que isso não pode isentar o Estado da responsabilidade dele, que é uma coisa que foi explorada também no texto final aqui, certo? É um problema estrutural, não é momentâneo, né? No caso da iniciativa da sociedade civil, a gente resolve ali na hora o problema, né? Mas é um problema que vai se estender, caso não haja políticas públicas mais profundas para eliminar um pouco dessas máculas, das mazelas, né? Das desigualdades. Certo? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Continuando. De acordo com a economista Tereza Campelo, a insegurança alimentar precisa ser combatida, por exemplo, com o fortalecimento do salário mínimo, a geração de empregos formais, a execução de projetos de transferência de renda e a oferta de merenda escolar. Aí você tem que pensar assim, o que é transferência de renda, né? O Brasil é muito desigual em relação à renda, beleza? E aí o que significa isso? Você tem políticas que implantam, que são implantadas no caso, que visam a diminuir um pouco dessa distância de renda entre os brasileiros. A professora Maria Elisa Garavello, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ, da USP, por sua vez, apontou os grupos de pessoas mais atingidas por esse problema. Mães de família, pretos e pardos, né, o que inclusive engloba Carolina Maria de Jesus, né? O meio rural tem acesso à terra e ao mesmo tempo sofre de insegurança alimentar grave, como a gente viu inclusive Átila e Amarino aí falando sobre essa situação. Descreveu o que classificou como um paradoxo. Segundo a professora Thais Mauad, da Faculdade de Medicina da USP, não há como mapear ou quantificar a agricultura urbana, já que são várias as tipologias, desde o quintal de uma casa até uma horta comunitária. Mas há inúmeros benefícios dessa prática, entre eles a maior eficiência no suprimento de alimento, tanto na quantidade como na qualidade. A professora destaca que a agricultura urbana vem sendo utilizada por muitas pessoas para compor a renda e a própria alimentação. E agora eu apresento para vocês a frase temática, vocês vão perceber que tem uma fusão aqui, cara, que tem uma síntese, né? Ó, fundiu, fusão, que nem eu, Marquinho, ó, né? Repertório e redação. A gente está fundindo aqui duas abordagens de provas distintas, né? Porque assim, as provas da VUNESP, geralmente elas exigem um posicionamento claro, específico, e tem muitas delas, inclusive de várias faculdades de medicina aí, que trabalham com esse tipo de temática. A gente viu inclusive a da FACISB, né, de 2023 para ingresso em 2024, que foi uma apresentação muito parecida, não no eixo temático, mas no jeitão mesmo de apresentar a frase, né, que é trazer alguma coisa antes dos dois pontos, entre uma coisa e outra coisa. No caso lá da FACISB, falava-se sobre o racismo recreativo, né? Beleza? Que estava ali existindo entre o preconceito da sociedade e a falta de ações políticas mais contundentes para combatê-lo, no caso. E aí você percebe o seguinte, ó, por que tem uma fusão aqui, né? Por que tem esse tipo de abordagem que você assume posicionamento e fundiu com o quê, exatamente? Com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa e apresentando proposta ou propostas de solução ou soluções sobre o tema. Você está vendo, né? Proposta de solução, uma proposta pelo menos de solução para o problema. Então a gente está fundindo aqui com o INEP, né? Com a grade do Enem, que pede para trazer uma proposta de intervenção para o problema que está sendo discutido ali. Você vê que não tem assim, né, um caminho parecido na hora de apresentar o comando, né? E aí a gente percebe que é mais a ação mesmo ali, você tem que centrar na ação. Eu fiz, claro, né, de acordo com as regras da grade Enem, certo? Trazendo aí os elementos que compõem a grade Enem para a proposta de intervenção, que lá para o INEP é a competência 5, né? No caso, certo?
Vamos lá, o combate à fome no Brasil, entre a responsabilidade do Estado e a atuação da sociedade civil. O que eu fiz, como é que eu planejei meu texto? Pessoal, introdução. Eu tenho que entender que a introdução precisa apresentar o tema problematizado para o leitor do meu texto, né? Tem que ser um texto autônomo, quer dizer, o leitor tem que ver aquilo, tem que perceber do que está sendo, do que se trata aquilo que está sendo discutido ali, né? O que vai ser discutido, como é que esse tema vai ser discutido, quer dizer, o que será discutido é o tema e como que ele vai ser discutido é a tese. Isso vai ficar claro na introdução do texto. Beleza? Agora, uma boa estratégia de introdução, para você fazer uma introdução, primeiro, o Marco sempre traz muitas dicas sobre a trajetória histórica, né? Sobre a questão histórica. Então, a trajetória histórica é uma forma bacana de você começar o seu texto, porque revela que você, como bom conhecedor da história, entende que processos históricos impactam na sociedade atual. Quer dizer, tem consequência hoje, né, cara? O que aconteceu lá atrás tem consequência hoje. A gente tem aquela visão, né? Muitas vezes assim, mas eu vou estudar história de gente que já morreu, cara, o pessoal nem tá aí mais, coisa que eu nem era nascido ainda, velho. É um gênio, não? Né? Às vezes as pessoas têm essa noção, essa visão. Essa visão, ela é até engraçadinha, por exemplo, quando você tá aí na pré-adolescência, alguma coisa assim, que você não teve um repertório suficiente para te mostrar que isso acontece, que a história reflete na atualidade e que por isso ela é essencial para você compreender você mesmo, compreender as outras pessoas, o universo em que você está inserido socialmente, culturalmente, né? O mundo, como é que ele, né, foi se organizando, como que as coisas vão se repetindo. E aí você vai conseguindo pegar esse repertório ao longo do seu tempo quando você vai crescendo, amadurecendo. Agora, cuidado, né? Porque a gente chega numa idade aí que se você continua reproduzindo esse discurso de que a história não é importante porque eu vou estudar coisa que aconteceu lá atrás, né? Você parou num estágio da vida aí que já tinha que ter sido superado, né? Você já tem que ter passado de fase. Nossa, é de moer o fígado, cara. Esse chefão você ainda não conseguiu aniquilar, né? De alguma forma, então tem que passar por esse estágio aí para poder evoluir, no caso, certo? Bom, no caso da introdução, utilizei a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é da segunda fase modernista e que vai, como boa obra da geração dos romances de 30, lá da geração de 30 a 45, a segunda do modernismo, né? Como toda boa prosa regionalista vai trazer uma visão neorrealista e crítica, muito incisiva da situação de miséria pela qual muitas famílias vivem na região Nordeste, naquele recorte do Ceará, no caso específico ali, do século passado, né? Porque houve também evoluções ao longo do tempo, mas naquele momento ali uma situação de miséria muito extrema, de abandono, né, dessas famílias. Isso é representado pela família do Fabiano. Então eu fiz assim, eu peguei a primeira frase vai ser de Vidas Secas, a segunda frase vai ser a apresentação do tema e a última frase, a tese. Eu montei minha introdução, mais uma vez, em 3 frases e deixando um posicionamento muito claro já desde o início, né, que é aquilo que eu vou defender no meu texto. Como que ficou? Vamos lá. Na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a família de Fabiano é apresentada já no primeiro capítulo sob o flagelo da fome, quando a cachorrinha baleia divide com todos o resto dos preás que caçou. Na realidade representada pela ficção literária, mesmo atualmente, o combate à privação de alimentos se faz uma demanda urgente, posto que boa parte da população vive em situação de insegurança alimentar. Nesse contexto, as iniciativas para tal enfrentamento se situam entre a ação da própria sociedade e a insubstituível responsabilidade governamental no assistencialismo aos mais necessitados. Então você vê que a primeira frase, né, para falar de uma situação de insegurança alimentar grave, de fome, eu trago aquele recorte do capítulo inicial da obra em que a cachorrinha baleia traz o preá para a família, assim a Vitória fica agradecida, né? Ela agrada a cachorrinha, ela distribui ali os restos do preá com as crianças, que é uma situação realmente que retrata ali o extremo, né, da miséria e da pobreza. E também, claro, que o grau de humanidade, né, paradoxalmente, dessa cachorrinha, que é uma das personagens mais brilhantes aí da literatura brasileira, ao lado de Cuca Pingo de Ouro, ao lado de Guimarães Rosa, Campo Geral, e outras cachorrinhas e cachorrinhos aí, outros pets que são sensacionais, né, no caso. E a baleia é responsável por uma das cenas mais líricas da história da nossa literatura, apesar da obra em si não ter uma linguagem lírica, né, uma linguagem da obra do Graciliano é muito mais seca, objetiva, mas
ele traz com maestria ali, né, essa realidade sofrida, e o sofrimento ele se intensifica quando a cachorrinha baleia acaba sendo a protagonista dessa cena fantástica da nossa literatura. Na segunda frase, quando eu falo em combate à privação de alimentos, eu estou trazendo o tema, não é? E aí a tese, olha só a tese, pessoal, olha o posicionamento que está muito claro, que já é argumentativo aqui, cara. Já estou começando a jogar meu ponto de vista, né? Porque olha só, eu disse que as iniciativas para atuar em enfrentamento à fome no caso, né, se situam entre a ação da própria sociedade e a insubstituível responsabilidade governamental no assistencialismo aos mais necessitados. Você está percebendo que eu estou modalizando, né, de maneira apreciativa. O que significa isso? Eu estou escolhendo um vocabulário que já orienta a minha argumentação, meu ponto de vista, já dá o meu ponto de vista, né? Insubstituível responsabilidade governamental. O que significa isso? Quando eu coloco insubstituível, eu disse que a ação da sociedade é dispensável? Não, não disse, mas eu disse que as políticas de governo são insubstituíveis. Então eu vou defender esse ponto de vista ao longo do texto. 3 frases, finalizei minha introdução. Vamos para o desenvolvimento. Qual que vai ser o próximo passo agora, né? Vai ser pegar esse primeiro tópico, no caso que eu coloquei, né? Inverti ali, coloquei a ação da sociedade em primeiro lugar, e eu fiz por uma questão de estratégia. Como eu vou dizer que a ação governamental é muito mais importante, eu deixei para tratar disso num segundo momento, né? Num momento mais específico ali. Então agora é a ação da sociedade. Como é que a gente vai falar sobre isso? Eu montei 4 frases, né? Na primeira eu afirmo que a ação da sociedade é fundamental, mas já trabalho com uma negociação argumentativa, com uma contra-argumentação. O que significa isso? Embora seja importante, não é o ponto mais, né? Não é o ponto mais contundente para se combater a fome, certo? É importante, é essencial, mas não é o mais essencial no caso, não é o primordial, né? Como eu sei que é importante, mas, você está percebendo que na minha fala que eu usei o mas, que é a oposição, né? É importante, mas não é o único ponto, né? Não é o ponto primordial. Eu estou trabalhando com a contra-argumentação, certo? Então eu trago esse ponto de vista de que realmente é algo que existe, algo que precisa existir, que precisa ser estimulado e tudo mais, só que não é a única coisa a ser feita, né, no caso, beleza? Contra-argumentação nós vamos trabalhar geralmente com a oposição, por isso que eu destaquei o mas, o porém, né? Só que aqui a gente vai trabalhar com uma proficiência, assim, de construção de período que é um pouco melhor, né? Que é o embora, o apesar de, o mesmo que, né? Que a gente chama lá na gramática de oração concessiva, no caso, certo? É só utilizar o embora para você colocar os dois pontos de vista em contraponto, em oposição, que você vai mandar bem pra caramba, cara. Quer ver, ó? Então foi essa a primeira frase. A segunda frase, galera, vai ser o repertório. Nesse caso, eu trouxe Milton Santos, que a gente já viu no vídeo aqui, que fala sobre as cidadanias mutiladas, ou seja, né, muitos brasileiros têm suas cidadanias mutiladas porque os seus direitos são cerceados e eles não têm direitos constitucionais garantidos, então você acaba não tendo uma cidadania plena e saudável, no caso. Trago a comprovação, né, do que foi dito lá na afirmação inicial, né? O que eu disse? Que a ação da sociedade é importante. Aí eu comprovo, mostrando que a sociedade se une em determinadas situações para ajudar as pessoas que necessitam de alimentos. E mostro que se você tiver uma política que leva a sociedade a combater o desperdício, você também vai ter uma sociedade atuante no combate à fome, né? Que o desperdício também é bastante responsável pela condição de insegurança alimentar no país. Então o parágrafo todo ficou assim, vamos ler junto comigo. 4 frases, certo? Com efeito, atitudes solidárias são essenciais diante das dificuldades impostas a inúmeras famílias em função da fome. Na visão do geógrafo brasileiro Milton Santos, há muitos indivíduos no país que têm suas cidadanias mutiladas por serem privados de direitos constitucionais básicos. Nesse viés, o esforço de toda a sociedade traz resultados positivos de modo imediato, como se pode observar em movimentos de urgência, os quais se organizam a fim de angariar donativos a famílias em insegurança alimentar. Outra atitude a ser estimulada no quadro brasileiro nutrimental é a luta contra o desperdício de alimentos, o qual leva ao lixo toneladas de itens que poderiam servir aos mais necessitados, caso houvesse uma política de consumo consciente de produtos alimentícios, desde a compra até o preparo.
Beleza, agora a gente vai, né, para aquilo que eu considero primordial, segundo a minha tese, a ação governamental, ação política no caso. E aí sim eu trago Carolina Maria de Jesus para me servir de repertório aqui. E a mesma coisa, a gente vai em 4 frases. A primeira afirmação, né, a afirmação de que a ação governamental é o primordial. Também contra-argumentando, né, no caso que eu começo com todavia. Todavia é a mesma coisa que porém, você vai perceber isso. Então já tem uma contra-argumentação aqui, mais uma vez reforçando isso. Depois dessa primeira afirmação, eu trago Carolina Maria de Jesus, sensacional, maravilhosa. Depois da Carolina Maria de Jesus vem a comprovação de que a ação governamental é mais que primordial, né? E aí, por último, eu faço uma análise. No caso do parágrafo anterior, a última frase foi um acréscimo, né? Foi o lance do desperdício que eu tinha colocado lá. Aqui, para finalizar esse parágrafo, eu faço uma análise visando a uma consequência, né, do que a gente observa de problema. O que seria, consequentemente, uma solução viável, no caso, né? Então, vamos lá. Como é que ficaram essas 4 frases compondo um parágrafo inteiro? Todavia, deve-se observar que o esforço civil, embora importante, é secundário, diante da primordial responsabilidade do governo. Na obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus relata, de modo lúcido, as dificuldades que teve para criar sozinha os filhos, perante a realidade opressora da fome. Na visão da autora, essa situação se deve a questões estruturais, o que de fato se observa, já que os mais atingidos por insegurança alimentar grave atualmente são mulheres que chefiam famílias, cidadãs e cidadãos negros e aqueles que vivem em áreas rurais, atingidos por desigualdades históricas. Ou seja, são necessárias ações políticas de inclusão, acesso à educação e trabalho, mecanismos que podem amenizar o panorama no qual quase metade da população é atingida por algum grau de insegurança nutricional. Você vê que o último dado também trouxe do texto motivador, né? E aí são ações que vão diminuir desigualdades, vão diminuir a distância de renda que a gente observou também nos textos motivadores. Por último, pessoal, como é que eu trabalhei minha conclusão? Trouxe mais uma vez o reforço da minha tese, né? Mostrando que a sociedade civil é fundamental, mas o governo tem que fazer a parte dele também, tem que assumir a bucha, que o governo está aí para isso, o governo é um servidor nosso, né, no caso, então tem que assumir o seu papel, certo? E aí depois disso eu trago os elementos que vão compondo a minha proposta de intervenção. No caso, o agente, eu coloquei mais de um inclusive, ação, o modo e o meio de colocar essa ação em prática e a finalidade, né, para colocar essa ação em prática aí. Qual a finalidade disso que eu estou sugerindo? E escolhi alguma coisinha ali para explicar um pouquinho melhor, no caso acredito que tenha sido a ação, vamos ver se foi isso mesmo, olha só. Portanto, apesar de indispensável, a ajuda da sociedade civil só faz sentido se houver, no combate à fome, o governo assumindo seu papel de servidor da cidadania. Assim, o Ministério da Fazenda deve ampliar programas assistencialistas, condicionados, por exemplo, à participação dos membros das famílias mais necessitadas na escola e em projetos de qualificação para o emprego, que também tem que ser, né, adotadas aí pelo governo. Essa medida tem o propósito de solucionar os problemas mais graves de privação nutricional, a curto, em seguida médio e longo prazo, visto que a educação é o meio mais eficaz de diminuir desigualdades. Além disso, o Ministério da Agricultura deve conceder isenções e subsídios para a agricultura urbana e familiar, a fim de baratear os custos dos alimentos e fazê-los chegar a mais famílias no país. Caso o Estado cumpra seus deveres, os fabianos da realidade brasileira atual deixarão de depender apenas da boa vontade social e passarão a ter autonomia para a dignidade a partir de um direito humano básico, o acesso ao alimento. Então você percebe que a minha última frase é uma frase estilística para retomar a primeira, que era sobre vidas secas. O mapa foi o seguinte, o projeto foi o seguinte. Primeiro, pessoal, na introdução, o assunto, repertório contextualizador ilustrativo, no caso vidas secas, né? O tema, combate à fome, e a tese, apresentação dos tópicos A e B, no caso, né, sociedade civil e governo, e posicionamento. Qual que é meu posicionamento? A ação do governo é essencial, primordial, insubstituível. No desenvolvimento, nos 2 parágrafos, tópico afirmativo A no primeiro, né, no desenvolvimento 1, e depois no 2, tópico afirmativo para retomar o B. No caso, por sua vez, sociedade e governo, né, mais uma vez aqui, retomando o que eu tinha feito. Aí eu trago o repertório na sequência, comprovo o tópico, comprovo a afirmação e faço uma análise, no caso um acréscimo lá no desenvolvimento 1, que eu acrescentei o lance, como eu disse antes, do combate ao desperdício de alimentos, né? E na conclusão, eu faço a retomada da tese e apresento a solução com ação, agente, modo e meio, finalidade e detalhamento, certo? Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó.
O detalhamento, pessoal, tá ali, visto que. Eu comecei uma oração explicativa, né, no visto que. Vocês vão perceber que isso explica o propósito, né? Isso explica ali a finalidade da ação colocada. A educação é o meio mais eficaz de diminuir desigualdades. Esse é um detalhamento e, no caso, eu escolhi, como eu disse antes, fazer esse detalhamento com vistas a explicar um pouco melhor por que a finalidade é tão relevante assim. E aí a última frase é um desfecho aí para retomar a frase inicial de Vidas Secas lá, os fabianos da realidade, né, e da vida atual. Galera, e agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês, assim, eu quero que vocês respondam no comentário, vocês já sabem, porque divulgou-se isso, né, que na verdade as melhores respostas, as mais adequadas e coerentes, que tem que ter coerência na resposta, elas vão entrar para uma lista, né, de pessoas que serão sorteadas para ganhar mais descontos no primeiro lote lá do Vozes Humanas, redação e repertório, beleza? Você vai fazer a tua inscrição, se você for sorteado a partir da sua participação nos comentários, você vai conseguir descontos mais interessantes para poder fazer o curso em 2024. A gente já tem boas condições, né, aqui nesse primeiro lote, a gente já tem descontos mais do que especiais, e isso pode facilitar a sua vida, inclusive, para fazer o curso todo aí durante o ano inteiro de 2024, beleza? Então é o seguinte, a pergunta que fica é, olha, se liga, presta atenção. Eu fiz a minha introdução pelo repertório ilustrativo da literatura brasileira. Eu apresentei um livro, Vidas Secas. Eu vou fazer a pergunta em duas etapas aqui, duas partes. Você vai responder para mim. Qual outra obra da literatura você utilizaria para apresentar esse tema? E qual seria a primeira frase? Como que você enquadraria essa obra literária numa primeira frase do seu texto? Quer dizer, escreve pra gente a frase aí nos comentários. Pessoal, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrevam, por favor, no canal, né? Porque isso vai, né, gerando engajamento e para nós é uma satisfação que esses vídeos possam chegar a mais pessoas. Muito obrigado.